Olá pessoal, tudo bem? Antes de começarmos, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal e deixe seu like. Espero que gostem do vídeo de hoje. A chuva fina da madrugada beijava as janelas do galpão 7 bytes, um armazém de distribuição de eletrônicos da Nexus Logistics, na zona oeste de São Paulo. Envolto pela névoa, o gigantesco galpão parecia um monstro adormecido, suas silhuetas de metal e telhas onduladas se perdendo na escuridão. Dentro, o zumbido monótono das empilhadeiras elétricas paradas e o pingar ocasional do telhado eram os únicos sons, quebrando o silêncio quase absoluto. Diego, encarregado do estoque noturno, arrastava-se entre as pilhas colossais de caixas, seu rosto marcado pelo cansaço e iluminado apenas pela lanterna de seu tablet. Sua tarefa era simples: verificar o inventário, preparar os carregamentos do dia seguinte e garantir que nada saísse do lugar. Era um trabalho solitário, e Diego, um homem prático e cético, preferia-se. A noite era previsível, lógica, ou pelo menos era o que ele pensava. Naquela noite, a previsibilidade se quebrou. Às 2h47, o sistema de segurança do setor de eletrônicos de alto valor disparou um alerta de movimento. Diego franziu a testa. Aquela área era isolada, com acesso restrito, ninguém deveria estar ali. Ele checou as câmeras de segurança do seu tablet. A imagem mostrou o corredor vazio, as prateleiras repletas de produtos, tudo em ordem. Era um alarme falso, ele concluiu. Talvez um rato. Mas 5 minutos depois, o alarme disparou novamente. Desta vez, do setor de recebimento de mercadorias, na outra extremidade do galpão. Diego sentiu um calafrio. 2 alarmes falsos, em áreas distantes em tão pouco tempo, era incomum. Ele verificou as câmeras novamente. Nada. O setor parecia deserto. Ele pegou o rádio para se comunicar com o guarda da guarita, mas a única resposta foi uma chiadeira estridente. Ele tentou de novo. A mesma estática. Diego sentiu um nó no estômago. O sistema de rádio era robusto, nunca falhava. A bateria estava cheia. Deve ser algum problema elétrico, ele murmurou para si mesmo, tentando manter a calma. Mas uma sensação de desconforto crescente o invadia. O ar no galpão parecia ter ficado mais denso, com um cheiro estranho, metálico e quase sulfuroso, que ele não conseguia identificar. Decidido a investigar pessoalmente, Diego pegou sua lanterna de mão e começou a caminhar em direção ao setor de recebimento de mercadorias. O som de seus próprios passos ecoava alto no silêncio do galpão, amplificando sua sensação de vulnerabilidade. Ao chegar ao setor, as luzes do galpão, já fracas, pareciam ainda mais pálidas ali. As sombras se estendiam por entre as pilhas de caixas, transformando objetos familiares em formas distorcidas e ameaçadoras. O cheiro sulfuroso era mais forte, quase irritante para as narinas. Ele varreu a lanterna pelo local, vazio, nada fora do lugar. Mas então, ele viu algo. No chão de concreto, perto de uma empilhadeira desligada, havia um pequeno objeto. Era walkie-talkie igual ao Adili, mas parecia antigo e desgastado, e o display estava rachado. Não pertencia à Nexus Logistics. Diego se abaixou para pegá-lo. No momento em que seus dedos tocaram plástico frio, o walkie-talkie chiou e, com uma voz distorcida e assustadora, disse: "Ele está aqui. Ele está vindo." Diego soltou o walkie-talkie com um grito abafado, o objeto caindo no chão com um baque seco. Seu coração martelava no peito. O que diabos era aquilo? Sua mente lógica tentou encontrar uma explicação, uma brincadeira, um walkie-talkie de algum antigo funcionário, mas a voz não era humana. Ele se virou, a lanterna tremendo em suas mãos. Foi então que ele viu. No corredor entre as prateleiras de caixas, a cerca de 50 metros, havia uma figura. Não era um vulto etéreo, mas algo salido, mas parecia um homem, alto e magro, vestindo o uniforme de segurança da Nexus Logistics, o mesmo uniforme que o guarda da guarita, Pedro, usava. Mas não era Pedro. A figura estava curvada, os braços esticados de forma não natural, e sua cabeça estava inclinada para o lado, como se estivesse quebrada. Seus passos eram irregulares, arrastando-se e claudicando, e cada movimento
parecia uma contorção dolorosa. Diego sentiu o ar gelar ao seu redor, e o cheiro sulfuroso se intensificou, quase asfixiando-o. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam pesados para seu chão. A figura começou a se mover em sua direção, os passos contorcidos e erráticos. Diego pôde ver melhor agora. O uniforme de segurança estava manchado e rasgado em vários lugares, revelando o que parecia ser pele pálida e irregular por baixo. Ora, era o rosto de Pedro, mais esticado, os olhos vazios e afundados, a boca aberta em um sorriso horripilante, revelando dentes que eram longos e pontiagudos. A coisa não fez nenhum som. Mas Diego ouviu uma voz em sua mente, fria e metálica, que não era sua, mas parecia vir de dentro dele. Eu sei quem você é. Eu conheço seus medos. Diego soltou um grito, finalmente. Um grito rouco e desesperado, que ecoou pelo galpão vazio. A criatura acelerou o passo, contorcendo-se ainda mais, o sorriso vazio e distorcido se alargando. Ele tropeçou para trás, desesperado para fugir. Ele sabia que aquilo não era Pedro, mas uma imitação grotesca. Uma paródia. Aquela coisa estava zombando dele, usando a imagem de um colega. A voz na sua mente se intensificou, misturada com uma série de chiados e sons inexplicáveis, como estática, vozes distorcidas e um choro agudo. Você está sozinho aqui. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te encontrar. A lanterna de Diego começou a falhar, piscando. A criatura estava a poucos metros dele agora, seus braços esticados na sua direção. Os dedos longos e finos, o cheiro sulfuroso queimava suas narinas. Então, algo estranho aconteceu. O som da voz na sua mente se multiplicou. Era a voz de sua mãe, chamando por ele. A voz de sua esposa, sussurrando o seu nome. A voz de seu filho pequeno, rindo, mas todas estavam distorcidas, cheias de estática e um tom maligno, como se estivessem sendo zombadas pela própria criatura. A criatura parou, o sorriso distorcido. Então, ela começou a imitar os sons que Diego ouvia em sua mente. Ao risadão de seu filho, mais lenta, arrastada, cheia de eco, a voz de sua esposa, mas com um chiado perturbador no final de cada palavra. A voz de sua mãe, distorcida e melancólica. Diego caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça. Era demais. Aquilo não era apenas uma criatura. Era algo que se alimentava de sua mente, de suas memórias mais íntimas, distorcendo-as para aterrorizá-lo. A criatura se inclinou sobre ele, e Diego pôde ver os olhos vazios e sem vida, refletindo a luz fraca da lanterna que agora estava quase morta. O cheiro sulfuroso era insuportável. A última coisa que Diego viu antes da escuridão total foi o sorriso da criatura, que não era mais o sorriso de Pedro, mas um sorriso que parecia imitar os rostos que ele amava, agora contorcidos em uma paródia medonha. E a última coisa que ele ouviu, antes que o silêncio finalmente o engolisse, foi a voz da criatura em sua mente, imitando a sua própria voz, sussurrando: "Você é meu agora, você é um de nós." Na manhã seguinte, a equipe diurna da Nexus Logistics encontrou o galpão 7 bytes em aparente ordem. Apenas um walkie-talkie antigo, com a tela rachada, estava jogado no chão do setor de recebimento de mercadorias. De Diego, nem sinal. Os alarmes de segurança foram revisados e não havia registro de intrusão. As câmeras mostravam apenas corredores vazios, mas uma análise mais aprofundada dos dados revelou uma falha momentânea nas gravações. Um salto de alguns segundos em horários aleatórios da madrugada. Dias depois, um novo encarregado de estoque noturno foi contratado. Ele se queixou do cheiro sulfuroso estranho que às vezes sentia no galpão e da estática constante no rádio de comunicação. E ocasionalmente, ele jurou ter ouvido sua própria voz vindo de algum canto escuro do armazém, chamando seu nome. No entanto, a coisa mais perturbadora era a sensação de que não estava sozinho. E às vezes, nas sombras mais profundas do galpão 7 bytes, uma figura alta e magra podia ser vista. Um vulto que parecia imitar os movimentos de um homem, movendo-se entre as pilhas de caixas, com um sorriso vazio e olhos que pareciam refletir a escuridão do próprio inferno. E, se você escutasse com atenção, poderia ouvir os ecos distorcidos de vozes familiares
reverberando nas sombras, chamando por você. A noite em São Paulo era uma tapeçaria de luzes distantes, mas dentro do edifício Álamo, um gigante centenário na Vila Olímpia, a escuridão reinava soberana. Seus 28 andares, agora repletos de escritórios modernos, guardavam segredos que o concreto e o vidro não podiam esconder. Otávio, um zelador noturno, com mais de 2 décadas de serviço, conhecia cada rangido, cada sombra daquele prédio, mas naquelas últimas semanas, algo novo e sinistro havia se instalado. O Álamo, antes de ser um centro corporativo, fora o Sanatório Santa Luzia, palco de tratamentos psiquiátricos controversos no início do século XX, histórias de pacientes desaparecidos e experimentos duvidosos sussurrava nos corredores. Otávio sempre desconsiderou as lendas, atribuindo os barulhos estranhos ao envelhecimento da estrutura, mas um objeto em particular havia mudado tudo. Ele o encontrara 3 semanas antes, durante a limpeza do porão. Um cofre de metal pesado e corroído, escondido atrás de uma parede falsa. Não era um cofre comum, era antigo, com símbolos estranhos gravados na sua superfície. A fechadura estava emperrada, mas Otávio, por uma curiosidade incontrolável, forçou-a com uma alavanca. Dentro, não havia joias ou dinheiro, apenas uma caixa de madeira escura, intrincadamente entalhada com os mesmos símbolos do cofre. Ao abri-la, encontrou um amuleto. Era uma peça de obsidiana polida, negra como a noite, com um olho esculpido no centro, que parecia segui-lo. Desde então, o sono de Otávio se transformara em um campo de batalha. Pesadelos vívidos e perturbadores o assombravam, com vozes sussurrantes e visões de rostos distorcidos. No trabalho, o Álamo parecia ter despertado. Naquela noite, a umidade pesava no ar, e a névoa subia das ruas, envolvendo o edifício em um manto branco. Otávio iniciou sua ronda pelo andar térreo. O ar estava gelado, apesar da ausência de ar-condicionado central. Um cheiro peculiar de terra úmida e metal enferrujado pairava no lobby. Ao se aproximar do elevador, as luzes piscaram freneticamente. O painel digital exibiu números aleatórios, subindo e descendo sem parar. Otávio sentiu um arrepio na espinha. Ele se acostumara com falhas elétricas, mas essa era diferente. A tela do elevador, em meio ao caos dos números, pareceu exibir por um instante uma imagem distorcida, um rosto pálido, com olhos grandes e vazios. Ele piscou, e a imagem sumiu, substituída pelos números novamente. Ele tentou ignorar, pegando o rádio para se comunicar com a central de segurança pinesestática. A sensação de isolamento, já comum no turno da noite, tornou-se sufocante. À 1h30 da manhã, ao passar pelo 12º andar, onde ficava a empresa de publicidade Canvas Criativa, Otávio ouviu um barulho inexplicável. Não era o rangido do prédio, nem o vento, era um som suave e arrastado, vindo do centro do andar, como se algo pesado estivesse sendo lentamente arrastado pelo chão de carpete. O cheiro de terra úmida se intensificou. Ele apontou a lanterna para as baias vazias. Não havia nada à vista, mas o som continuou, e ele pôde discernir a origem. Vinha do espaço onde antes ficava a sala de reuniões principal, que agora estava vazia e sem mobília, aguardando reforma. As paredes eram descascadas, expondo o concreto bruto. Com o coração batendo forte no peito, Otávio se aproximou. A lanterna cortou a escuridão, revelando o ambiente sombrio. O som cessou. O silêncio era tão denso que parecia engoli-lo. E então, ele ouviu algo mais. Um sussurro baixo e indistinto que parecia vir das paredes. Era um coro de vozes fracas, sobrepostas, como muitas pessoas falando ao mesmo tempo, mas em um tom de agonia. Seus olhos se arregalaram. No centro da sala, no chão de concreto, havia uma mancha escura. À medida que ele se aproximava, a luz da lanterna revelou que não era sujeira. Era uma marca úmida, quase gelatinosa, que pulsava levemente, e dela emanavam finas ramificações, translúcidas, como veias escuras, que se espalhavam pelo concreto, parecendo se enterrar nas rachaduras do piso. O amuleto em seu bolso, que ele havia guardado por algum motivo que não conseguia explicar, começou a vibrar levemente. Uma sensação de calor e formigamento
percorreu sua pele. De repente, as lâmpadas fluorescentes do andar, que estavam apagadas, começaram a piscar intermitentemente, revelando por breves instantes os contornos de algo que não deveria estar ali. Vultos não eram sombras, mas massas escuras, quase tridimensionais, que se contorciam nos cantos da sala, como se estivessem presas na própria estrutura do edifício. Eles se moviam rapidamente, mas pareciam limitados, como se estivessem presos. O sussurro das vozes se tornou mais alto, mais claro, e agora Otávio podia distinguir palavras. Não eram palavras, mas fragmentos de frases sem sentido, misturadas com gritos abafados e lamentos. Não, por favor. Dois vultos, maior e mais denso que os outros, começou a se mover na direção de Otávio, flutuando sobre o chão. Ele não tinha forma definida, mas a sua presença era opressiva. O cheiro de terra e metal se tornou nauseabundo, e Otávio sentiu um gosto amargo na boca. O amuleto em seu bolso começou a queimar. Ele o pegou, e a obsidiana parecia irradiar um calor intenso. O olho esculpido no centro do amuleto parecia brilhar, refletindo a luz intermitente das lâmpadas. Quando o vulto se aproximou, Otávio sentiu um frio gélido percorrer sua espinha, seguido por uma dor lancinante na cabeça. Era uma dor que não vinha de fora, mas do dentro, como se algo estivesse tentando perfurar seu cérebro. Ele caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça. A dor era insuportável, e em meio a ela, uma imagem clara se formou em sua mente. Não era uma memória sua, mas uma visão terrível. Ele viu a sala de reuniões como ela era no passado, um quarto isolado, no sanatório. Viu um paciente amarrado a uma cadeira, debatendo-se, enquanto figuras sombrias com máscaras e aventais faziam algo. Ele não conseguia distinguir o que, mas havia uma seringa enorme e um líquido escuro. O paciente gritava, e a dor em sua mente era a dor daquele paciente. A voz do amuleto, ou talvez sua própria mente distorcida, ressoou em sua cabeça. Eles nunca saíram daqui, foram trancados. A chave está no concreto. A chave é a dor. Otávio olhou para a mancha úmida no chão, as ramificações negras. A dor em sua cabeça se intensificou, tornando-se uma onda de pânico. Ele percebeu que as manchas não eram apenas um resíduo, eram as almas dos que foram torturados e morreram ali presos àquele. E elas estavam se manifestando através da mancha, tentando escapar buscando algo, talvez sua energia. O maior vulto estava agora pairando diretamente sobre ele, a apenas alguns centímetros. Uma voz, fria e sem emoção, mas com um toque de desespero e raiva, soou clara em sua mente, sem os sussurros anteriores. Liberte-nos, dê-nos a chave, abra o caminho. Ricardo sabia que não havia escapatória. Aquele lugar era um inferno. Ele apertou o amuleto, sentindo o calor aumentar, mas a dor na cabeça era excruciante. As luzes piscaram uma última vez e se apagaram, mergulhando o andar em uma escuridão total. A última coisa que Ricardo viu foi o brilho do olho esculpido na obsidiana, refletindo algo que se movia rapidamente em sua direção. Ele sentiu as ramificações gélidas subindo por suas pernas, invadindo seu corpo não como um toque, mas como uma corrente elétrica fria, sugando sua vitalidade. Sua mente foi inundada por um coro de gritos, lamentos e vozes agonizantes. Era a dor e o desespero de todos os que sofreram naquele lugar. E agora, Otávio estava se tornando parte deles. Na manhã seguinte, a equipe da Canvas Criativa chegou para trabalhar. As luzes do 12º andar estavam estranhamente apagadas, e um forte cheiro de ozônio e algo metálico pairava no ar. Encontraram o rádio de comunicação de Otávio caído no chão, com estática chiando. Do zelador, nem sinal. Apenas alguns dias depois, um dos designers, ao tentar mover um móvel pesado na sala de reuniões reformada, notou algo estranho. No meio do concreto polido, onde antes havia mancha, agora havia uma pequena marca escura e brilhante, quase imperceptível. Ao se abaixar para tocar, sentiu um frio intenso, e por um instante, uma pontada de dor em sua cabeça, acompanhada por um sussurro quase inaudível. Um de nós, agora, e o amuleto de obsidiana nunca mais foi visto. Mas às vezes,
À noite, os funcionários que ficam até mais tarde no edifício Alamo relatam ter visto um vulto alto e curvado, com um semblante de pavor e olhos vazios, vagando pelos corredores, murmurando palavras incompreensíveis, e o cheiro de orquídeas e terra úmida se tornou uma presença constante no 12º andar. Afinal, a chave para libertá-los era a dor, e Otávio, sem saber, abriu a porta para o que estava preso no subsolo do Álamo. O edifício Centauro, um monólito cinzento, de 30 andares no coração de São Paulo, sempre teve a fama de ser frio, não apenas pela arquitetura modernista, mas pelo ar denso e silencioso que parecia permear seus corredores. Ricardo, segurança noturno, já estava acostumado. 3 anos de plantões das 22 às 6 da manhã moldaram-no a essa quietude, mas nem todo silêncio era igual. Naquela terça-feira, pouco depois da meia-noite, o silêncio era opressor. Era o tipo de silêncio que precede um grito. Ricardo fazia sua ronda habitual pelo 15º andar, verificando se todas as portas estavam trancadas e os alarmes ativados. O andar abrigava a sede da Cistercian Soluções, uma empresa de tecnologia que havia sofrido uma perda trágica há 6 meses. Mariana Santos, uma jovem e brilhante desenvolvedora, havia falecido em um acidente de carro no caminho para o trabalho. Sua mesa, no canto mais distante do andar, permaneceu intocada desde então. Um memorial silencioso, com um vaso de flores secas e alguns de seus pertences. Quando Ricardo chegou à área da Cistercian, sentiu um calafrio incomum. As luzes de presença do corredor, que deveriam acender com sua aproximação, permaneceram apagadas. Ele ligou a lanterna de seu celular e o feixe de luz dançou sobre as baias vazias, criando sombras alongadas e distorcidas. O ar parecia mais pesado ali, quase sufocante, com um leve cheiro de orquídeas. Mariana amava orquídeas. Ele ouviu um sussurro baixo, como um lamento, vindo da área de TI. Ricardo parou, o coração martelando no peito. Era apenas o vento. Ele tentou se convencer. O velho prédio range, mas o sussurro se repetiu, um pouco mais claro agora, e parecia chamar seu nome. Ricardo. Sua lanterna tremia. Ele varreu a luz para a área de TI, onde o servidor zumbia em um canto. Não havia ninguém. Mas então, uma figura, um vulto escuro, quase translúcido, passou rapidamente entre 2 baias, sumindo de vista em um piscar de olhos. Era alto e esguio, e Ricardo sentiu seus joelhos fraquejarem. Ele sabia que não estava sozinho, e sabia que aquela coisa não era humana. Respirando fundo, Ricardo se forçou a seguir em frente. Tinha que verificar. Ao se aproximar da área onde o vulto desaparecera, o zumbido dos servidores ficou mais alto, distorcido, como se estivessem com um defeito. E o cheiro de orquídea se tornou esmagador. Então ele ouviu, novamente, não um sussurro, mas um clique distinto. O som de um teclado, e não qualquer teclado. Era o som do teclado mecânico de Mariana, que ela adorava e trazia para o trabalho todos os dias. O som vinha da mesa dela. Ricardo apontou a lanterna para a mesa de Mariana. As luzes da tela do computador estavam fracamente acesas, projetando uma aura azulada no ambiente. E na cadeira, parecia haver uma silhueta. Não era um vulto, mas algo mais denso, embora ainda diáfano, como fumaça concentrada. Era a forma de uma pessoa sentada, curvada sobre o teclado. A respiração de Ricardo engatou em sua garganta. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele podia ver os dedos transparentes digitando, mesmo que não houvesse nada ali para tocar. E os cliques continuaram, rápidos, rítmicos. Ele se forçou a dar um passo à frente. E outro. A luz de sua lanterna revelou mais detalhes. A silhueta tinha longos cabelos escuros, e até mesmo o contorno de um óculos parecia repousar sobre o nariz. Era Mariana. Seu sangue gelou. Mariana estava morta. Mariana. A voz de Ricardo saiu em um chiado rouco. Os cliques pararam. A silhueta se endireitou lentamente na cadeira. Ricardo viu a forma girar, o movimento leve e etéreo. Os olhos do vulto, que não eram olhos mas fendas mais escuras na escuridão translúcida, se voltaram para ele. O cheiro de orquídea se tornou sufocante,
e o ar ficou mais frio. Tão frio que seus pulmões pareciam queimar. E então, o som, não um sussurro não, ampli, era uma risada infantil, doce e melancólica, mas que ecoou pelo andar, distorcida, multiplicada, até se transformar em um lamento agudo que parecia arrancar a própria alma de Ricardo. A risada de Mariana, mas não a risada alegre que ele lembrava. Essa era carregada de uma dor e de um vazio abissais. O vulto de Mariana se levantou da cadeira, flutuando alguns centímetros acima do chão. Seus braços etéreos se estenderam na direção de Ricardo. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A figura se moveu em sua direção com uma velocidade assustadora, deslizando pelo chão como uma névoa. Ricardo sentiu o ar ficar ainda mais denso, quase líquido. A risada ressoava em seus ouvidos, invadindo sua mente, e ele sentiu uma pressão esmagadora, como se mãos invisíveis estivessem apertando seu crânio. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. A figura parou a centímetros dele. Ricardo pôde ver as feições de Mariana mais claramente agora. Embora fossem distorcidas, espectrais, seus olhos eram buracos negros, e um sorriso largo e vazio se abriu em seu rosto, revelando dentes que eram longos e afiados, como agulhas. Então, as mãos etéreas se estenderam e a atravessaram. Não era um toque físico, mas uma invasão gélida, que pareceu puxar algo de dentro dele. Ele sentiu sua energia se esvair, sua vida sendo drenada. A risada se tornou mais alta e triunfante. A luz da lanterna de Ricardo falhou, piscando, e finalmente se apagou, mergulhando-o na escuridão total. A última coisa que ele viu foi o sorriso vazio de Mariana, e a última coisa que ouviu foi sua risada, agora vitoriosa, ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, a equipe de limpeza encontrou Ricardo. Ele estava caído no chão, em frente à mesa de Mariana, com os olhos abertos e vidrados, fixos em um ponto no teto. Seu corpo estava estranhamente frio ao toque, e havia um cheiro forte de orquídeas no ar. O computador de Mariana estava ligado, e na tela, um documento em branco piscava. A segurança do edifício Centauro tentou explicar um ataque cardíaco, estresse, mas a equipe de limpeza, que há anos trabalhava no prédio, sabia, Ricardo não fora a primeira vítima do frio do Centauro. E com o passar dos dias, a mesa de Ricardo, no centro de monitoramento, começou a apresentar um novo fenômeno. Seu teclado, às vezes emitia cliques inexplicáveis no meio da noite, e às vezes, muito raramente, um vulto alto e esguio era visto no 15º andar, passando entre as baias vazias, acompanhado de um sussurro baixo, que parecia chamar por um nome diferente a cada noite. A brisa fria da madrugada entrava pelas frestas da janela mal vedada do 23º andar do edifício Alvorada. Lá embaixo, São Paulo dormia em um mar de luzes cintilantes, mas dentro do escritório da Veridian Consultoria, a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelo brilho opaco de alguns indicadores de LED nos servidores. Lívia, analista de dados, ajustava os óculos no nariz, o rosto pálido refletindo a luz azul do monitor. Já passava das 4 horas da manhã, e ela estava exausta, mas um relatório crítico para o dia seguinte a prendia ali. Lívia não era estranha. Ao turno da noite, era o único momento em que conseguia se concentrar totalmente, livre do burburinho e das interrupções diárias. Mas naquela noite, o silêncio parecia amplificar cada rangido do prédio, cada sopro do vento, transformando-os em algo sinistro. Uma sensação gelada e rastejante serpenteava pela espinha dela, uma premonição sutil de que algo estava terrivelmente errado. Às 4h17, o ar-condicionado central desligou-se com um estalo seco. Lívia franziu a testa. Problemas elétricos eram raros no Alvorada. Ela tentou ligar para a segurança do prédio, mas o telefone estava mudo. Ela pegou o celular para ligar para seu chefe, e para sua surpresa, não havia sinal. Nem 4G, nem Wi-Fi, nada. Era como se o prédio inteiro tivesse sido desconectado do mundo exterior. Uma luzinha de alerta piscava no painel do elevador, bem no centro do hall do escritório. Não era a luz de chamada, mas um ponto vermelho intermitente, como um olho observando. Lívia engoliu em seco. Ela se levantou e caminhou até a janela,
olhando para a cidade. Tudo parecia normal lá fora, as luzes dos prédios vizinhos, o tráfego escasso nas avenidas, mas ali dentro uma tensão silenciosa e opressiva pairava no ar. De repente, um som metálico, alto e arrastado, veio do andar de cima. Parecia o som de algo pesado, sendo arrastado pelo chão de concreto. Lívia gelou. O 24º andar estava vazio, em reforma há meses. Não havia ninguém lá em cima. Seu coração começou a martelar no peito. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse um operário que esqueceu algo, ou algum equipamento que se soltou, mas o som era irregular, arrastando-se, parando e depois recomeçando, como se algo estivesse sendo empurrado com dificuldade. Ela pegou a lanterna do celular, a luz fraca dançando sobre as baias vazias. Alguém aí. A voz dela saiu mais como um sussurro trêmulo. O som cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador do que o barulho. Lívia decidiu que precisava sair dali. A porta de emergência era sua única opção, mas ela levava ao andar de cima. No entanto, o som não era do 24º andar, estava vindo da escada de emergência que levava ao andar de cima. Hesitante, ela abriu a porta pesada que levava à escadaria de incêndio. A escuridão ali era absoluta, e o ar estava denso, abafado, com um cheiro estranho, adocicado e terroso, como terra molhada e algo mais. Algo decompondo ela. Apontou a lanterna para cima. Os degraus de metal subiam em espiral na escuridão. Então, ela viu, não no degrau acima, mas no patamar entre os andares, uma mancha escura. À medida que a luz da lanterna se aproximava, ela percebeu que não era sujeira, era uma marca pegajosa, brilhante, que se estendia de um lado a outro do patamar, como se algo tivesse escorrido. E havia fios finos e translúcidos, presos à mancha, que se estendiam para o alto, perdendo-se na escuridão. Pareciam teias. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Lívia recuou, mas antes que pudesse fechar a porta, um som veio de cima. Não era o arrastar, era um clique seco, repetitivo, como o som de muitas pernas de insetos se movendo rapidamente. O cheiro adocicado e terroso se intensificou, tornando-se nauseabundo. Ela fechou a porta de emergência com um baque surdo e correu para a sua mesa, o coração batendo descontroladamente. Ela discou 190 repetidamente, mas o celular continuava sem sinal. De repente as luzes do escritório piscaram, 1, 2, 3 vezes, e então elas se apagaram completamente. O breu era total, sufocante. A lanterna do celular de Lívia era a única fonte de luz. Um pequeno farol na escuridão opressora. O clique seco e rápido começou de novo, vindo da porta de emergência. Estava mais alto agora, mais próximo. E não era um único som mas múltiplos, como se muitas criaturas estivessem se movendo do outro lado. Lívia se encolheu debaixo da mesa. O celular, apertado contra o peito, a lanterna tremendo em suas mãos, suadas. Então, ouviu o som de algo arranhando a porta de emergência. Primeiramente, suave, depois mais forte, como unhas raspando o metal. Um rosnado baixo, quase um sibilo, emanou do outro lado, e o cheiro, adocicado e terroso, se infiltrou por debaixo da porta, preenchendo o ar. Lívia fechou os olhos com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela ouviu um estalo forte e metálico. A porta de emergência havia se aberto. A luz fraca do celular de Lívia não alcançava a escuridão da escadaria, mas ela podia ouvir os cliques se aproximando. Eram muitos. E o cheiro era insuportável agora. Ela se apertou ainda mais contra a parede, tentando se tornar invisível. De repente, a luz da sua lanterna pegou algo. Uma pata. Não era uma pata humana, nem animal. Era preta, segmentada, com garras afiadas e pontiagudas, e brilhava com a mesma substância pegajosa que ela vira na escada. A pata se estendeu para dentro do escritório, touchando o ar. Lívia prendeu a respiração. Não era uma criatura. Eram muitas. Ela podia ouvir os murmúrios baixos, os cliques e o arrastar de incontáveis patas no chão. A pata retraiu-se. Então, um som mais alto, um rosnado profundo vindo de algum lugar, bem perto dela, embaixo da mesa. Ela abriu os olhos,
o terror congelando cada fibra de seu ser. Uma massa escura se materializou na sua frente, sob a mesa, bloqueando a pouca luz que vinha da tela do seu celular. Era enorme, com olhos múltiplos e brilhantes que a fitavam no escuro. E aquele cheiro era dela, um cheiro de morte e decomposição, mas também de algo antigo, primário, que não pertencia a este tempo. Lívia não gritou. Ela não podia. Sua garganta estava seca. Seus pulmões se recusavam a obedecer. Os olhos múltiplos piscaram em uníssono, e ela sentiu a pressão. Não era física, mas mental, uma invasão, uma mente alienígena, ancestral, que se conectava diretamente com a dela. Ela podia ouvir, agora, não sussurros, mas vozes em sua cabeça, milhares delas, todas falando ao mesmo tempo, mas todas a mesma coisa. Nós estamos aqui, e você é nossa. O último que Lívia sentiu, antes da escuridão total. Engoli-la foi a sensação das patas pegajosas e frias, subindo por suas pernas. A equipe de limpeza encontrou o escritório da Veridian Consultoria no dia seguinte. As luzes funcionavam perfeitamente, o telefone tinha sinal, a internet estava normal, a porta de emergência estava fechada e trancada. Não havia rastro de Lívia, apenas seu celular caído no chão, a lanterna ainda acesa, e um cheiro fraco de ozônio e algo doce e terroso que a equipe de limpeza atribuiu a um problema com o sistema de ventilação. No entanto, no carpete abaixo da mesa de Lívia, onde o sangue dela deveria estar, havia apenas uma mancha pegajosa e brilhante, que parecia pulsar. A névoa úmida e fria de São Paulo espreitava do lado de fora das janelas embaçadas da Orientec, uma gigante de tecnologia com mais andares do que a maioria dos edifícios na Paulista. Dentro, o silêncio era o rei, pontuado apenas pelo zumbido constante dos servidores e o clique ocasional de um teclado. Era quase 3 da manhã, e a luz azul dos monitores era o único farol na escuridão daquele andar. Marcelo, o homem de 30 e poucos anos com olheiras profundas e uma caneca de café sempre à mão, era um dos poucos guerreiros da noite. Programador de sistemas, seu trabalho consistia em monitorar as redes, solucionar bugs urgentes e garantir que o mundo digital da Orion nunca parasse. Era um trabalho solitário, mas Marcelo, um introvertido por natureza, apreciava a quietude. Era o momento em que podia realmente se concentrar, sem as interrupções diárias do escritório. Naquela noite, algo estava diferente, uma sensação sutil, quase imperceptível, de que não estava sozinho. No início, ele a ignorou. Exaustão, pensou, horas demais olhando para o código. Mas a sensação persistiu, um arrepio na nuca que não passava. Às 3h30 da manhã, o sistema de segurança do andar 12, que abrigava os servidores mais críticos, disparou um alerta. Nada grave, apenas um sensor de movimento ativado. Marcelo verificou o log. Movimento detectado na sala de servidores principais Corrado Leste. Era um setor de acesso restrito e apenas ele e a equipe de segurança tinham permissão para entrar naquela hora. Ele verificou as câmeras, nada. A imagem mostrava o corredor vazio, as luzes fluorescentes refletindo no piso polido. Ele dispensou o alerta como um erro. Sensores às vezes falhavam. Mas 10 minutos depois, o mesmo alerta. Dessa vez, do andar 16, o andar da diretoria. Corredor oeste, novamente. As câmeras não mostravam nada. Marcelo sentiu um nó no estômago. Isso não era normal. Sensores falhando em 2 andares diferentes em um curto espaço de tempo, em áreas críticas. Decidindo investigar, ele pegou seu rádio e tentou contatar a equipe de segurança. A estática foi a única resposta. Ele tentou de novo, nada. Ele se sentiu ainda mais desconfortável. A comunicação de rádio nunca falhava, nunca. Marcelo desligou o rádio e pegou sua lanterna, a luz branca, cortando a escuridão dos corredores. O elevador, normalmente rápido, pareceu se arrastar até o 12º andar. As portas se abriram com um chiado sinistro, revelando um corredor escuro. As luzes de presença que deveriam acender com o movimento permaneceram apagadas,
Uma falha no sistema elétrico? Isso seria grave. Ele ligou a lanterna e apontou-a pelo corredor. O ar estava pesado, gelado, e um cheiro metálico fraco como de ozônio parava no ar. A sala dos servidores principais ficava no final do corredor. Conforme ele se aproximava, ouviu um som, um arrastar suave, quase um sussurro, vindo de dentro da sala. Seu coração começou a martelar no peito. Ele sabia que deveria chamar a polícia, esperar, mas a curiosidade e o senso de responsabilidade o impulsionaram para frente. Ele era o único lá. Ele tinha que checar. Empurrando a porta pesada da sala dos servidores, ele a abriu lentamente. A luz da sua lanterna dançou sobre as ilhas de racks de metal, repletos de luzes piscantes de servidores. O barulho do arrastar cessou. O cheiro metálico era mais forte aqui, quase insuportável. Marcelo varreu a lanterna pela sala. Vazia, não havia ninguém. Mas então, ele percebeu algo no chão, perto de um dos racks. Havia um rastro. Não era poeira, nem sujeira. Parecia um rastro úmido e brilhante, como se algo tivesse sido arrastado por ali, e não parava na parede. O rastro seguia para debaixo do rack, onde um painel de cesto estava levemente aberto. Com as mãos trêmulas, ele se abaixou e puxou o painel. Um espaço escuro e apertado se abriu, revelando uma emaranhada teia de cabos. E ali, no meio dos cabos, algo brilhou. Marcelo apontou a lanterna. Era um pequeno cilindro de metal, reluzente, com uma série de pequenas lentes em uma das extremidades. Parecia uma câmera minúscula, mas não era nada que ele já tivesse visto antes. Não era equipamento da Orion. Ele estendeu a mão para pegá-lo, mas antes que seus dedos o tocassem, ouviu um som atrás de si. Estalo seco. Como um osso quebrando, Marcelo se virou bruscamente, a lanterna tremendo em suas mãos. No meio da sala, perto de um dos servidores, uma sombra se materializou. Não era uma sombra comum, era densa, mais escura do que a escuridão ambiente, e parecia se contorcer. Sem uma forma definida, seu corpo congelou. Ele não conseguia se mover, nem gritar. A sombra começou a se expandir, preenchendo o espaço entre os servidores. E então, ele ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia vir de todos os cantos da sala, ao mesmo tempo. Era uma voz, mas não uma voz humana. Era um emaranhado de sons agudos e guturais, como se muitas vozes estivessem falando, ao mesmo tempo, em uma língua desconhecida. Ele tentou correr, mas seus músculos não respondiam. A sombra se aproximou, e Marcelo pôde sentir o ar gelar ao seu redor, sugando o calor do seu corpo. Ele via as luzes dos servidores piscarem freneticamente, como se estivessem respondendo à presença daquela coisa. A sombra parou, a poucos metros dele, e então, lentamente, começou a tomar forma. Não era uma forma humana, nem animal. Iral vislumbrou apêndices finos e negros, como galhos retorcidos, que se estendiam da massa escura. No centro, algo que parecia uma abertura, de onde o sussurro emanava. O medo puro dominou. Não havia lógica para isso. Não havia explicação. Era uma presença de outro lugar, algo que não pertencia a este mundo. O sussurro ficou mais alto, mais intenso, e Marcelo sentiu uma pressão esmagadora em sua cabeça, como se seu cérebro estivesse prestes a explodir. Ele caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça. As luzes da sala piscaram uma última vez e se apagaram, mergulhando o ambiente em uma escuridão total. Ele não soube por quanto tempo ficou lá, paralisado pelo terror. Quando a luz fraca do amanhecer começou a se infiltrar pelas janelas, a sombra havia desaparecido. O cheiro metálico diminuindo, apenas o zumbido dos servidores retornou. Marcelo se levantou, cambaleante. Seu corpo doía, sua cabeça latejava. Ele se arrastou para fora da sala dos servidores, sua mente um borrão. Ao sair da Orientec, a névoa havia se dissipado, e o sol nascente banhava a cidade em um tom dourado. O mundo parecia normal, mas Marcelo sabia que nada seria o mesmo para ele. Ele nunca mais trabalhou no turno da noite. Pediu demissão na mesma semana, alegando esgotamento. Ele nunca contou a ninguém o que viu naquela noite. Quem acreditaria? Ele se tornou recluso,
as olheiras ainda mais profundas. Todas as noites antes de dormir, ele olhava pro teto, temendo a escuridão. E às vezes, nos momentos de silêncio absoluto, ele ainda podia ouvir o sussurro da coisa que espreitava na escuridão dos escritórios da Orion Tech. Ele sabia que, em algum lugar, aquela minúscula câmera cilíndrica ainda estava lá, gravando o que ele nunca quis descobrir.